Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Princesa e o Jardineiro. Uma história de amor, coragem e transformação. Ano 1847. Local: Reino de Auroviax, Europa. O Decreto da Vingança. As velas de cera derretiam lentamente no salão de baile do Palácio Real de Auroviax, suas chamas dançando como almas inquietas na brisa de setembro. O perfume de rosas tardias misturava-se ao aroma de vinhos importados, criando uma atmosfera de elegância que ocultava as tensões pulsantes da corte. Princesa Isabela movimentava-se entre os convidados com a graça aprendida desde a infância. Seu vestido de seda azul celeste, sussurrando segredos ao mármore polido. Os cabelos castanho-dourados, presos em um coque elaborado, capturavam a luz dos candelabros, enquanto seus olhos verdes observavam cada gesto, cada sussurro, cada olhar conspiratório que se desenrolava ao seu redor. Aos 22 anos, órfã de pai há 2 invernos, Isabela habitava um mundo de aparências douradas e realidades sombrias. O rei Eduardo III partira deixando-a sob a tutela de Margaret, sua segunda esposa, que agora reinava como regente com mão de ferro envolvida em luvas de veludo. A música cessou abruptamente. O silêncio caiu sobre o salão como um manto pesado, e Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Margaret ergueu-se de seu trono temporário, uma mulher de 38 anos cuja beleza fria escondia um coração calculista. Meus queridos súditos, a voz da rainha ecoou pelo salão. Hoje celebramos não apenas a festa de São Miguel, mas também um acontecimento que mudará o destino de nosso reino. Isabela cerrou os punhos discretamente. Havia rejeitado 3 propostas de casamento nos últimos meses, todas arranjadas por Margaret com nobres que serviam aos interesses políticos da regente. Cada recusa havia aprofundado a ira fria nos olhos azuis gelo de sua madrasta. Nossa querida princesa Isabela, continuou Margaret com um sorriso que não alcançava os olhos, finalmente encontrou seu destinado. Anuncie o seu compromisso matrimonial com Thomas Whitmore, jardineiro-chefe de nossos jardins reais. O salão explodiu em murmúrios de choque. Taças de cristal tremeram em mãos nobres, leques se agitaram nervosamente e Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não pela humilhação pública, mas pela crueldade refinada de uma vingança que atingiria não apenas ela, mas um homem inocente. Nos jardins além das janelas altas, Thomas Whitmore não imaginava que seu destino estava sendo selado entre valsa e champanhe. Viúvo há 3 anos, pai devotado de 2 meninas, ele cuidava de suas roseiras com a mesma ternura com que embalava suas filhas para dormir. A noite de setembro testemunhava o nascimento de uma história que mudaria não apenas 2 vidas, mas todo um reino. E nas sombras dos salões dourados, entre o perfume de rosas e o amargor da traição, começava a florescer uma das mais belas histórias de amor já contadas. O exílio forçado. O outono tingiu as estradas de Auroviax com tons de cobre e ouro, quando a carruagem real se afastou da capital, levando Isabela em direção a uma vida que ela jamais imaginara. O vento frio de outubro penetrava pelas cortinas de veludo,
trazendo o aroma de folhas secas e a promessa de tempos difíceis. A propriedade rural de Thomas Whitmore erguia-se modesta contra o céu nublado. Uma casa de pedra e madeira de 2 andares, abraçada por vinhedos dormentes e jardins de ervas que exalavam os últimos suspiros do verão. Tudo ali respirava simplicidade honesta, tão distante do luxo palaciano quanto a terra do céu. Isabela desceu da carruagem com a dignidade de quem preserva a postura mesmo quando o mundo desaba. Seu vestido de viagem, ainda que simples para os padrões reais, destacava-se como uma orquídea em campo de margaridas. Nos olhos verdes brilhava uma determinação que nem mesmo a humilhação conseguira apagar. Thomas aguardava no pórtico, as mãos ásperas do trabalho entrelaçadas nas costas, o semblante grave moldado por anos de responsabilidade prematura. Aos 29 anos, carregava o peso de ser pai e mãe, jardineiro e protetor, em ombros que haviam aprendido a suportar mais do que deveria um coração solitário. Vossa Alteza, murmurou ele, uma reverência tão seca quanto folhas de outono. Apenas Isabela, ela respondeu, erguendo o queixo. Os títulos ficaram no palácio. As filhas de Thomas observavam da janela do primeiro andar. Clara, de 7 anos, com cachos dourados que dançavam aos sussurros do vento, e Rose, de 10, cujos olhos castanhos herdados da mãe estudavam a recém-chegada com uma mistura de curiosidade e proteção instintiva em relação ao pai. A casa recebeu Isabela como um abraço hesitante. Tudo ali contava histórias. A mesa de carvalho onde Sara, a falecida esposa, havia bordado por longas tardes. As bonecas de pano que ainda guardavam o perfume de quem as costurou com amor, as marcas na parede onde Thomas medira o crescimento das meninas a cada primavera. Este será seu quarto. Thomas indicou um aposento pequeno, mas arejado, onde uma colcha de retalhos coloridos cobria uma cama simples. A janela dava para os jardins, e Isabela percebeu como, mesmo na modéstia, tudo ali era tocado por uma beleza sincera. Naquela primeira noite, enquanto o vento de outubro sussurrava segredos através das vidraças, Isabela sentou-se junto à janela e contemplou sua nova realidade. Nas sombras do jardim, vislumbrou uma figura solitária, Thomas, caminhando entre suas plantas, como quem busca consolo na única linguagem que ainda compreendia completamente. 2 mundos haviam colidido sob o céu estrelado de Auroviax, e nas fundações daquela casa simples começava a germinar uma transformação que nenhum deles ainda conseguia imaginar. Adaptação e primeiros conflitos. Novembro chegou com chuvas finas que transformaram os jardins em aquarelas borradas, e Isabela descobriu que adaptar-se à vida comum exigia mais do que abandonar vestidos de seda. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas ao toque de páginas de livros e tecidos nobres, agora aprendiam a linguagem áspera do trabalho doméstico. Na cozinha morna, onde o fogão a lenha crepitava como um coração batendo, Thomas ensinou-lhe os segredos de preparar uma refeição simples. Suas mãos grandes e calejadas guiaram os dedos trêmulos dela no manejo da faca, e Isabela descobriu uma intimidade estranha naquela proximidade forçada pela necessidade. A massa precisa sentir o amor de quem a trabalha, ele murmurou, observando-a sovar o pão com movimentos desajeitados. Senão fica dura como pedra. Isabela corou, não pela proximidade, mas pela percepção de que havia muito sobre amor e cuidado que ela desconhecia. Foi então que Clara adoeceu. A febre que assolava a aldeia de São Cláudio chegou como uma sombra invisível, tocando primeiro os mais vulneráveis. Clara queimava em delírio, suas bochechas rosadas contrastando com a palidez que se espalhava como gelo derretido. Thomas não sabia mais o que fazer. Já havia perdido Sara, não poderia perder uma filha também. Isabela, então, revelou uma faceta que nem ela conhecia. Noites inteiras passou velando ao lado da cama da menina, aplicando compressas frias, preparando chás medicinais com ervas do jardim, cantando cantigas de ninar que sua própria ama havia sussurrado em sua infância dourada. Quando a epidemia se espalhou pela aldeia, Isabela não hesitou. Percorreu as casas humildes levando remédios, cuidado e esperança. Suas mãos, que um dia apenas seguraram leques de seda, agora trocavam lençóis suados e consolavam mães desesperadas. "Por que faz isso?" Thomas perguntou uma tarde, ao encontrá-la preparando mais uma cesta de medicamentos. "Não precisa."
não é sua obrigação. Isabela parou de embalar os vidrinhos de tintura. Pela janela, via as crianças da aldeia brincando no pátio, saudáveis novamente, suas risadas ecoando como sinos ao vento. Talvez seja a primeira vez que faço algo porque preciso, não porque devo, ela respondeu, e Thomas percebeu que algo estava mudando naquela mulher. A princesa estava descobrindo a rainha que havia dentro de si. Mas nas sombras do palácio distante, Margaret descobria algo também. Espiões relatavam que Isabela não apenas se adaptara à vida comum, estava transformando-a. E isso, a regente sabia, poderia ser mais perigoso do que qualquer rebelião armada. As cartas interceptadas durante anos finalmente faziam sentido. Isabela não era apenas uma princesa mimada, era uma visionária em formação. E isso mudava tudo. Sinais de mudança. Dezembro trouxe a primeira neve, e com ela, uma descoberta que mudaria não apenas a vida de Isabela, mas de toda a região. Enquanto organizava alguns papéis antigos no sótão da casa, ela encontrou uma correspondência que Margaret havia interceptado. Cartas trocadas com um jovem diplomata que compartilhava ideais progressistas sobre educação e direitos das mulheres. Nas páginas amareladas, Isabela redescobriu sua própria voz, abafada por anos de protocolos reais. As ideias que um dia pareceram apenas sonhos românticos agora ganhavam urgência diante da realidade que vivia. Foi assim que nasceu a escola. Em uma manhã cristalina de janeiro, Isabela anunciou a Thomas sua intenção de ensinar as meninas da região. Não apenas costura e etiqueta, como era costume, mas leitura, escrita e matemática básica, conhecimentos revolucionários para filhas de camponeses. As pessoas não vão gostar, Thomas alertou, observando-a transformar um cômodo vazio em sala de aula improvisada. Mulher que sabe muito dá problema, dizem. Talvez seja a hora de dar problema então, Isabela replicou, arranjando cadeiras pequenas em círculo. A primeira aluna foi Rose, que se juntou às outras meninas da aldeia com uma mistura de orgulho e nervosismo. Clara, ainda se recuperando da enfermidade, insistiu em participar, seus olhos brilhando com a fome de conhecimento que herdara do pai. Thomas observava inicialmente cético, depois progressivamente fascinado. Isabela possuía um dom natural para ensinar. Conseguia explicar conceitos complexos através de histórias simples, transformar números abstratos em problemas práticos do cotidiano rural. A transformação era mútua. Enquanto as meninas descobriam mundos através das letras, Isabela descobria-se através do ensino. Suas mãos, antes ornamentais, agora criavam, construíam, moldavam futuros. A feira de outono de São Cláudio seria o primeiro teste público dessa nova Isabela. Quando chegou acompanhada de Thomas e suas filhas, vestindo um vestido simples, mas elegante, que ela mesma havia ajustado, os sussurros percorreram a multidão como ondas em lago tranquilo. A música começou, uma valsa rústica tocada por músicos da aldeia. Thomas, hesitante, estendeu a mão. Não sei dançar como os nobres, ele confessou. Então me ensine a dançar como a gente comum, ela respondeu. Eles dançaram no centro da praça, sob as estrelas de outono e os olhares curiosos dos aldeões. Não havia luxo nem pompa, apenas dois corações descobrindo uma melodia que não dependia de posição social para ser perfeita. Naquela noite, quando voltaram para casa através dos campos banhados por luar, algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O ar carregava promessas não faladas, e o futuro, pela primeira vez, parecia cheio de possibilidades que nem palácios nem títulos poderiam oferecer. Mas o inverno ainda reservava tempestades, e com elas, decisões que testariam não apenas o amor nascente, mas a coragem de sonhar com um mundo diferente. Amor em crescimento. A tempestade de dezembro chegou com a fúria dos ventos do norte, transformando a paisagem em um mar branco, onde apenas os mais corajosos ousavam se aventurar. Por 3 dias, a família de Thomas permaneceu confinada, e foi nesse isolamento forçado que as barreiras finalmente começaram a desmoronar. Na terceira noite, quando o vento uivava como alma penada entre as árvores nuas, Isabela encontrou Thomas no celeiro cuidando dos animais. A lanterna projetava sombras dançantes nas paredes de madeira, criando uma intimidade dourada no meio do caos branco lá fora. "Não consegue dormir?" ele perguntou sem se virar, concentrado em alimentar as ovelhas.
Os ventos me lembram algo, ela respondeu, aproximando-se. Meu pai costumava dizer que as tempestades servem para revelar o que realmente importa. Quando tudo é arrancado pela força, só resta o essencial. Thomas finalmente se voltou para ela. No brilho suave da lanterna, Isabela pareceu-lhe mais bela do que qualquer pintura real, não pela perfeição de traços, mas pela autenticidade que brilhava em seus olhos verdes. E o que é essencial para uma princesa? Ele perguntou, uma ironia gentil na voz. Descobrir que nunca fui realmente princesa, ela confessou, sentando-se em um fardo de feno. Sempre fui prisioneira de um título que não escolhi. Você, suas filhas, esta vida. É a primeira vez que me sinto livre para ser apenas Isabela. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar suave da lanterna e pela respiração cadenciada dos animais. Thomas aproximou-se, suas botas pesadas ecoando no chão de terra batida. E eu sempre me senti pequeno demais para este mundo, ele admitiu, sentando-se ao lado dela. Um simples jardineiro que perdeu a esposa, criando 2 meninas sozinho. Que futuro posso oferecer a alguém como você? Isabela estendeu a mão, tocando levemente os dedos calejados dele. Você me ofereceu algo que nenhum palácio poderia dar, a chance de descobrir quem eu realmente sou. As palavras pairaram no ar gélido como promessas frágeis. Thomas olhou para suas mãos entrelaçadas, a pele macia dela contrastando com as marcas de trabalho das suas, e viu ali uma metáfora de tudo que os separava e, paradoxalmente, os unia. Isabela, ele sussurrou, seu nome soando diferente em seus lábios carregado de ternura e temor. Se eu fosse um homem corajoso, seja, ela interrompeu, aproximando-se. Por favor, seja. O momento suspenso no tempo, como flocos de neve antes de tocar o solo. Seus rostos a centímetros de distância, respirações se misturando no ar frio, corações batendo em uníssono. Quase se beijaram, quase atravessaram a linha que os separava de uma vida completamente nova. Mas o grito de Clara ecoou da casa, chamando por Isabela. O feitiço se quebrou suavemente, como gelo derretendo ao sol. Eles se separaram, sorriram com ternura cúmplice e voltaram para a casa através da neve, carregando consigo a certeza de que algo precioso havia nascido naquela noite de tempestade. O amor estava crescendo entre eles como plantas resistentes que florescem mesmo no inverno mais rigoroso. Mas primaveras às vezes trazem geadas tardias, e o destino ainda reservava provações para testar a força dessas raízes ainda tenras. A ameaça do conde. A primavera de 1848 despertou a Europa com tremores de revolução. De Paris a Viena, o vento da mudança soprava derrubando monarquias absolutas e plantando sementes de democracia. No reino de Auroviax, essas notícias chegavam como sussurros inquietos entre comerciantes e viajantes, criando uma tensão palpável na corte. Rainha Margaret caminhava pelos corredores do palácio com passos decididos, seus saltos ecoando como martelo de juiz. As revoluções não a assustavam. Ela era astuta demais para isso, mas criavam oportunidades, e oportunidades exigiam ação rápida. Em seu gabinete privado, rodeada por mapas da Europa e correspondências diplomáticas, ela recebia um visitante que poderia ser a chave para seus planos. Conde Alessandro de Montecroce, nobre italiano de 35 anos, irradiava o charme perigoso de quem navegava habilmente pelas águas turbulentas da política europeia. As revoluções nos oferecem uma oportunidade única, Vossa Majestade, disse Alessandro, sua voz melodiosa carregada de sotaque italiano. Uma aliança matrimonial entre nossos territórios poderia estabilizar tanto o Auroviax quanto meus domínios na Itália. Margaret estudou o homem diante dela. Alto, moreno, com olhos escuros que revelavam inteligência afiada e ambição cuidadosamente controlada. Exatamente o que precisava para seus planos. E a princesa Isabela? Ela perguntou, fingindo desconhecer os relatórios de seus espiões. Ah, sim, o famoso casamento com o jardineiro. Alessandro sorriu. Que situação inusitada. Mas casamentos arranjados por vingança raramente são legalmente sólidos. Um bom advogado poderia facilmente anulá-lo. Margaret aproximou-se da janela, observando os jardins onde meses antes Isabela havia encontrado seu destino inesperado. Os relatórios de seus informantes pintavam um quadro que a preocupava. A princesa não apenas se adaptara à vida rural,
estava florescendo nela. Há complicações, ela admitiu. Parece que nossa querida Isabela desenvolveu afeição genuína por sua situação atual. Alessandro riu, um som rico, mas sem calor. A afeição é um luxo que princesas não podem se dar ao luxo de ter. A política exige sacrifícios mais elevados. Naquele momento, um dos espiões de Margaret entrou discretamente, carregando notícias frescas dos campos. Isabela não apenas ensinava meninas camponesas, estava se correspondendo secretamente com intelectuais progressistas, discutindo reformas que poderiam transformar Auroviax numa monarquia constitucional. A revelação mudou tudo. Isabela não era mais apenas uma princesa rebelde, era uma ameaça política real. Acelere os preparativos, ordenou Margaret ao conde. Vou buscá-la de volta antes que suas ideias perigosas se espalhem mais. Longe dali, nos campos de Auroviax, Isabela caminhava entre suas alunas enquanto elas praticavam escrita, inconsciente de que tempestades políticas se formavam no horizonte. Thomas trabalhava no jardim próximo e, ocasionalmente, seus olhares se encontravam trocando sorrisos que carregavam promessas de futuros que talvez nunca pudessem se concretizar. A primavera de 1848 seria lembrada como o ano em que a Europa mudou para sempre. Para Isabela e Thomas, seria o momento em que descobririam se o amor poderia resistir às forças históricas que já se movimentavam para separá-los. O chamado de volta a maio chegou com flores silvestres, cobrindo os campos como um manto colorido, mas a beleza da estação não conseguiu ocultar as sombras que se aproximavam. Isabela estava no jardim, ajudando Clara e Rose a plantar sementes de girassol, quando a carruagem real apareceu na estrada empoeirada como uma nuvem negra contra o céu azul. O mensageiro trouxe um pergaminho selado com o brasão real, um decreto que mudaria tudo. Com mãos trêmulas, Isabela rompeu o lacre vermelho e leu as palavras que pareciam queimar o papel. Por ordem de Sua Majestade a Rainha Regente, a princesa Isabela deve retornar imediatamente ao palácio para cumprir seus deveres reais e contrair matrimônio com o conde Alessandro de Montecroce, conforme os interesses do reino. Thomas, que observava de longe, viu a cor drenar do rosto de Isabela. Aproximou-se e ela lhe estendeu a carta com mãos que tremiam como folhas ao vento. Não vou, ela declarou, mas sua voz carecia da convicção que desejava transmitir. Não posso deixar as meninas, a escola, você. As palavras finais foram um sussurro, mas carregaram o peso de uma confissão que ambos sabiam ser perigosa de pronunciar. Thomas leu o decreto, sua mandíbula se contraindo com cada linha. Havia um segundo pergaminho, este dirigido a ele, com ameaças veladas mas claras. Se Isabela não retornasse voluntariamente, suas terras seriam confiscadas, suas filhas separadas dele sob alegação de criação inadequada. Eles sabem como nos atingir, ele murmurou, crumpling o papel entre os dedos. Usam nossas afeições contra nós. Isabela olhou para Clara e Rose, que brincavam inocentemente entre as flores, alheias à tempestade que se abatia sobre suas vidas. Depois olhou para Thomas, vendo nos olhos castanhos dele a mesma dor que dilacerava seu próprio coração. Talvez eu possa voltar e encontrar uma maneira de... Ela começou, mas Thomas balançou a cabeça. Você conhece Margaret melhor do que eu. Se voltar agora, ela não lhe dará outra oportunidade de escolher. Eles passaram a noite caminhando pelos campos banhados de luar, conversando em sussurros sobre possibilidades que pareciam cada vez mais impossíveis. Isabela falou sobre suas correspondências secretas, sobre aliados que talvez pudesse cultivar na corte, sobre um plano que começava a tomar forma em sua mente. E se eu voltar não como prisioneira, mas como estrategista, ela propôs. Margaret quer me usar politicamente. Talvez eu possa usar essa oportunidade para mudanças que ela não consegue imaginar. Thomas parou de caminhar, segurando-a pelos ombros. Isabela, isso é perigoso demais. Você conhece os riscos. Conheço os riscos de não tentar também. Ela respondeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Se há uma chance de construirmos um futuro juntos, preciso lutar por ele do único lugar onde tenho poder real, o trono. Na manhã seguinte, Isabela preparou-se para partir. Vestiu seu melhor vestido de viagem, como uma armadura elegante para a batalha que a aguardava. Despediu-se de Clara e Rose, com abraços longos e promessas sussurradas.
Quando chegou a hora de se despedir de Thomas, as palavras pareceram insuficientes. Eles se olharam por um longo momento, memorizando cada detalhe do rosto um do outro. "Espere por mim", ela pediu. "Sempre", ele respondeu. A carruagem partiu em direção ao palácio, levando Isabela de volta à sua gaiola dourada. Mas desta vez, ela carregava consigo algo que não possuía antes, um propósito claro e a determinação férrea de uma mulher que descobriu pelo que vale a pena lutar. De volta à prisão dourada, os corredores do palácio receberam Isabela com o mesmo luxo frio de sempre, mármore polido que refletia sua imagem como espelhos d'água, tapeçarias importadas que abafavam os sons de liberdade e o perfume pesado de rosas que agora lhe parecia sufocante depois dos aromas simples do campo. Margarete aguardava no salão principal, envolvida em um vestido de seda verde esmeralda que ressaltava a frieza calculista de seus olhos azuis. Ao seu lado, o conde Alessandro de Montecroce irradiava charme perigoso, como uma lâmina afiada envolvida em veludo. "Minha querida enteada", Margarete estendeu os braços em gesto teatral de boas-vindas. "Como estava ansiosa pelo seu retorno. Vejo que os meses no campo lhe deram escor." Isabela manteve a postura ereta, cada fibra do seu ser irradiando uma dignidade nova, forjada não nos salões reais, mas nos campos onde aprendera o verdadeiro significado de nobreza. "Rainha Margarete, Conde Alessandro." Suas reverências foram impecáveis, mas seus olhos verdes carregavam uma determinação que não passou despercebida. "Espero que compreenda a necessidade de seu retorno." Alessandro aproximou-se, tomando-lhe a mão e beijando-a com galanteria estudada. "A Europa está em convulsão, e alianças estratégicas nunca foram tão importantes." Isabela permitiu o gesto, mas retirou a mão assim que a cortesia permitiu. "Entendo perfeitamente as necessidades políticas de nosso reino, conde. Na verdade, tenho refletido muito sobre isso durante minha estadia no campo." As semanas seguintes foram uma dança complexa de manobras políticas. Publicamente, Isabela participava dos preparativos para seu casamento com Alessandro, assistia a jantares diplomáticos e recebia lições sobre protocolos matrimoniais, mas, secretamente, cultivava uma rede de aliados que Margarete não suspeitava existir. Nas madrugadas silenciosas, quando o palácio dormia, Isabela escrevia cartas cuidadosas para comerciantes progressistas, nobres menores descontentes com o autoritarismo de Margarete, e intelectuais que sonhavam com reformas constitucionais. Suas experiências no campo haviam lhe dado uma perspectiva que nenhuma educação real poderia proporcionar. Lady Catherine Pemberton, uma duquesa viúva conhecida por suas ideias liberais, tornou-se sua primeira aliada importante. Durante um chá aparentemente inocente, Isabela plantou as sementes de suas intenções. A educação feminina, Isabela comentou casualmente, enquanto servia o chá em delicadas porcelanas pintadas à mão, poderia ser uma ferramenta poderosa para o progresso de Auroviax. "Perigosa ideia", Lady Catherine respondeu, mas seus olhos brilhavam com interesse. "Mulheres educadas fazem perguntas inconvenientes." "Exatamente", Isabela sorriu. "Perguntas são o primeiro passo para respostas melhores." Paralelamente, Isabela observava Alessandro com atenção clínica. O conde era inteligente, charmoso e politicamente astuto, mas também arrogante e acostumado a conseguir o que queria através da manipulação. Seria um oponente formidável, mas não invencível. Uma noite, enquanto caminhava pelos jardins reais, os mesmos onde Thomas trabalhara por anos, Isabela permitiu-se lembrar do toque gentil de suas mãos calejadas, do som de sua risada sincera, do calor de seus olhos quando a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A saudade cortou-lhe o coração como lâmina afiada, mas também fortaleceu sua resolução. Estava lutando não apenas por sua própria liberdade, mas pela possibilidade de um futuro onde o amor pudesse vencer as convenções sociais, onde uma princesa pudesse escolher seu próprio destino. Em suas correspondências secretas com Thomas, enviadas através de servos leais, Isabela começou a delinear um plano audacioso. Não bastava resistir ao casamento arranjado. Ela precisava transformar todo o sistema que tornava tais tirânias possíveis. A revolução que ela planejava não seria feita com armas, mas com palavras, leis
e a força irresistível de uma ideia cujo tempo havia chegado, que até mesmo princesas tinham direito de escolher seu próprio destino. A revelação no baile. À noite de junho de 1848, vestiu-se de gala para testemunhar o que todos esperavam ser a submissão final. Capítulo 9. A revelação no baile. À noite de junho de 1848, vestiu-se de gala para testemunhar o que todos esperavam ser a submissão final da princesa Isabela. O grande salão de baile do palácio brilhava com 1000 velas, seus reflexos dançando nas joias da nobreza reunida. O ar perfumado com essências de jasmim e rosas não conseguia ocultar a tensão que pairava, como névoa invisível entre os convidados. Isabela desceu a escadaria principal, envolta em um vestido de seda branca, bordado com fios de prata, uma obra-prima que ressaltava sua beleza natural, enquanto simbolizava a pureza que supostamente oferecia ao conde. Mas seus olhos verdes brilhavam com algo que os observadores mais atentos poderiam ter identificado como determinação perigosa. Conde Alessandro esperava ao pé da escadaria, resplendente em seu uniforme militar italiano, as condecorações cintilando no peito como estrelas artificiais. Ao seu lado, Margarete irradiava satisfação triunfante, finalmente vendo seus planos se concretizarem. "Minha querida noiva", Alessandro murmurou, oferecendo o braço a Isabela. "Esta noite marca o início de nosso glorioso futuro." Isabela aceitou o braço com um sorriso que não revelava seus verdadeiros pensamentos. "Certamente será uma noite inesquecível, conde." A música começou, uma valsa elaborada tocada pela orquestra real. Eles dançaram no centro do salão, todos os olhares fixos no casal que representava a união de dois poderes políticos. Isabela movimentava-se com graça perfeita, mas sua mente trabalhava febrilmente, revisando cada detalhe do plano que estava prestes a executar. Quando a música cessou, Alessandro conduziu-a até o centro do salão, onde Margarete aguardava com os anéis de noivado. O momento solene chegara, o compromisso público que selaria seu destino. "Ilustres convidados", a voz de Margarete ecoou pelo salão. "Testemunhamos hoje a união que fortalecerá nosso reino e garantirá nossa prosperidade." Isabela ergueu a mão, um gesto elegante que silenciou a multidão. Antes de prosseguirmos, sua voz clara cortou o ar como cristal. "Gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre o futuro de Auroviax." Um murmúrio nervoso percorreu o salão. Margarete franziu o senho, pressentindo perigo, mas não podia interromper sem causar escândalo. "Durante meus meses longe da corte", Isabela continuou, caminhando lentamente pelo salão, "aprendi muito sobre nosso povo, suas necessidades, suas aspirações. Descobri que um reino verdadeiramente forte não se constrói apenas com alianças matrimoniais." A tensão no ar tornou-se palpável. Alessandro aproximou-se, tentando retomar o controle da situação, mas Isabela continuou com serenidade implacável. "Por isso, antes de qualquer compromisso pessoal, desejo assumir meu compromisso com Auroviax." De seu corpete, ela retirou um documento cuidadosamente dobrado. "Apresento a Carta Constitucional de Auroviax, um conjunto de reformas que estabelecerá um parlamento eleito, limitará os poderes da regência e garantirá direitos fundamentais a todos os cidadãos." O salão explodiu em exclamações de choque. Margarete empalideceu como se tivesse visto um fantasma, enquanto Alessandro compreendeu imediatamente que fora superado em sua própria estratégia. "Isabela", Margarete tentou intervir, mas foi interrompida por um movimento nas portas do salão. Thomas Whitmore entrou, acompanhado por uma delegação de comerciantes, artesãos e proprietários rurais, todos aliados secretos que Isabela havia cultivado. Ele carregava uma pasta de documentos que fez Margarete recuar instintivamente. "Vossa Majestade." Thomas dirigiu-se a Isabela com reverência respeitosa, mas seus olhos transmitiam uma mensagem íntima que apenas ela poderia decifrar. "Trouxemos as evidências que solicitou." Os documentos revelaram a extensão da corrupção de Margarete, desvios de recursos públicos, vendas irregulares de terras, acordos secretos que prejudicavam o reino. Anos de má administração expostos diante da nobreza chocada. Estas revelações, Isabela declarou, sua voz ecoando com a autoridade real recém-descoberta, demonstram a necessidade urgente de reformas. Como futura rainha de Auroviax,
Não posso em consciência contrair um matrimônio político enquanto nosso povo sofre sob uma administração corrupta. Alessandro, percebendo que sua aliança com Margaret se tornara um fardo, tentou uma última manobra. Princesa Isabela, certamente podemos discutir reformas após nosso casamento. Não haverá casamento, conde. Isabela interrompeu-o com gentileza firme. Meu coração e meu futuro pertencem a outro. Seus olhos encontraram os de Thomas através do salão, e naquele momento, diante de toda a nobreza de Auroviax, ela escolheu o amor sobre a conveniência, a verdade sobre a tradição. O futuro estava apenas começando. A nova era. O alvorecer de julho de 1848 trouxe ventos de mudança que varreram não apenas as folhas secas dos jardins reais, mas também as tradições obsoletas que, por gerações, governaram Auroviax. O parlamento, convocado em sessão extraordinária, aprovou por maioria esmagadora a carta constitucional apresentada por Isabela. Margaret, diante das evidências irrefutáveis de corrupção e da pressão popular crescente, abdicou de sua regência. Partiu para um exílio dourado em seus domínios familiares na França, carregando apenas a amargura de ter subestimado a enteada que considerava apenas uma peça em seu tabuleiro político. O conde Alessandro, demonstrando a flexibilidade de um político experiente, retirou graciosamente sua proposta de casamento e ofereceu apoio diplomático ao novo governo. Uma aliança de respeito mútuo, declarou ele, vale mais que qualquer união forçada. Isabela foi coroada rainha de Auroviax em uma cerimônia que misturou tradição secular com inovações democráticas. Representantes eleitos pelo povo testemunharam lado a lado com a antiga nobreza, simbolizando a nova era que estava nascendo. 3 meses depois, quando as folhas douradas do outono começavam a pintar a paisagem, realizou-se o casamento que todo o reino aguardava com expectativa curiosa. A cerimônia foi celebrada não no grande salão real, mas nos jardins do palácio, o local onde tudo começara. Isabela caminhou pelo corredor de rosas em direção a Thomas, que a aguardava junto ao altar improvisado sob uma pérgola de flores silvestres. Ela vestia um vestido simples de seda marfim, sem a pompa excessiva dos trajes reais tradicionais, mas radiante de felicidade genuína. Clara e Rose, agora oficialmente princesas adotivas, espalhavam pétalas de rosa pelo caminho, suas risadas ecoando como música celestial. A nobreza presente observava com fascínio, e muitos deles com aprovação sincera. Thomas Whitmore. Isabela pronunciou os votos que ela mesma havia escrito. Você me ensinou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no caráter, que o amor verdadeiro cresce melhor quando plantado em solo de respeito mútuo e cultivado com paciência. Isabela, Thomas respondeu, sua voz tremendo de emoção. Você transformou meu jardim em reino, meu silêncio em canção. Prometo cuidar de seu coração como cuido de minhas plantas, com dedicação diária e amor constante. O beijo que selou sua união foi testemunhado não apenas pela nobreza, mas por representantes de toda a classe social de Auroviax. Comerciantes, artesãos, camponeses, todos celebraram um casamento que simbolizava a possibilidade de um futuro onde o amor pudesse vencer as barreiras sociais. O banquete que se seguiu foi realizado nos jardins, com mesas dispostas sob as árvores centenárias. Thomas havia criado arranjos florais que transformaram o espaço em um conto de fadas vivo, onde cada perfume contava uma história de esperança. Durante a festa, Isabela anunciou as primeiras reformas de seu reinado: estabelecimento de escolas públicas para meninas, programas de apoio a famílias de baixa renda e a criação de um conselho consultivo, composto por representantes de todas as classes sociais. Um reino próspero, ela declarou em seu discurso, é aquele onde cada cidadão tem a oportunidade de florescer plenamente. Quando a noite caiu sobre os jardins iluminados por lanternas de papel, Isabela e Thomas dançaram novamente, não como princesa e jardineiro, mas como rainha e rei de um novo Auroviax, onde o amor havia vencido a tradição e plantado sementes de um futuro mais justo. As estrelas de outono testemunharam o nascimento de um reino onde o coração governava junto com a razão, e onde cada flor no jardim real simbolizava a promessa de que todos os sonhos, por mais impossíveis que parecessem, poderiam encontrar terra fértil para germinar. Raízes profundas.
2 anos haviam passado desde a coroação de Isabela, e o reino de Auroviax florescia como um jardim bem cuidado após uma longa seca. O palácio, outrora símbolo de pompa distante, havia se tornado um centro vivo de governo participativo, onde as vozes do povo ecoavam pelos corredores antes restritos apenas à nobreza. Isabela, agora com 24 anos, carregava uma nova vida em seu ventre. O primeiro fruto de sua união com Thomas. A gravidez havia lhe dado uma serenidade luminosa que irradiava pelos aposentos reais, transformando cada espaço em santuário de esperança futura. Thomas adaptara-se ao papel de consorte real, com a mesma paciência com que cultivava suas plantas. Criara um jardim pedagógico no palácio, onde crianças de todas as classes sociais aprendiam botânica e agricultura, simbolizando a educação igualitária que se tornara marca do novo reinado. Papai, Clara, agora com 9 anos, correu pelos jardins em direção a Thomas, que podava roseiras com a precisão de um artesão. Mamãe Isabela está no parlamento novamente. Os lordes parecem nervosos. Thomas sorriu, limpando as mãos no avental de trabalho. Clara e Rose haviam se adaptado magnificamente à vida real, mas mantinham a simplicidade que as tornava queridas por todo o palácio. No salão do parlamento, Isabela presidia uma sessão sobre a reforma agrária, uma das questões mais delicadas de seu reinado. Sua barriga arredondada, discretamente oculta sob vestidos elegantemente cortados, não diminuía a autoridade de sua voz. Lordes e deputados, ela se dirigiu à Assembleia Mista de nobres hereditários e representantes eleitos. A terra de Auroviax deve servir àqueles que a trabalham. Proponho a redistribuição de latifúndios improdutivos para famílias camponesas com compensação justa aos proprietários atuais. Lord Pemberton, um dos nobres mais conservadores, ergueu-se para protestar. Vossa Majestade, com todo respeito, isso é perigosamente próximo das ideias revolucionárias que assolam a Europa. Meu caro Lorde, Isabela respondeu com diplomacia firme. Revolução é quando a mudança é imposta pela força. Prefiro a evolução, mudança escolhida pela sabedoria. O debate que se seguiu demonstrou como o reino havia mudado. Argumentos baseados em dados econômicos substituíram tradições arcaicas, e mesmo os nobres mais relutantes reconheciam que as reformas de Isabela haviam trazido prosperidade genuína. Ao fim da sessão, Isabela caminhou lentamente pelos jardins, uma mão apoiada no ventre crescente. Thomas juntou-se a ela e caminharam em silêncio companheirable, observando as crianças que brincavam entre as flores. Futuro vivo de Auroviax. Às vezes me pergunto se nosso filho compreenderá a sorte que teve, Isabela murmurou, parando junto à fonte central do jardim. Nascerá em um mundo onde amor e dever não são inimigos. Ele compreenderá porque nós ensinaremos, Thomas respondeu, envolvendo-a gentilmente. Do mesmo modo que Clara e Rose aprenderam que famílias se formam pelo amor, não apenas pelo sangue. Naquela noite, enquanto Isabela trabalhava em seus aposentos privados, revisando propostas para a nova Universidade de Auroviax, a primeira a aceitar estudantes mulheres, recebeu uma carta que a fez sorrir. Era de Margaret, escrevendo de seu exílio francês. A ex-regente, surpreendentemente, expressava admiração pelo que Isabela havia conseguido. Talvez, escrevia ela, eu tenha subestimado não apenas sua inteligência, mas também sua força. Auroviax parece florescer sob seu governo de maneiras que nunca imaginei possíveis. Isabela dobrou a carta cuidadosamente. O perdão, aprendera ela, era uma das virtudes mais poderosas de um governante sábio. Guardou a correspondência em sua escrivaninha, junto a outras memórias de uma jornada que a transformara de princesa prisioneira em rainha libertadora. Do lado de fora, a primavera de 1850 pintava o reino com cores vibrantes, e cada flor que desabrochava era testemunha de um amor que havia mudado não apenas 2 vidas, mas todo um reino. As raízes que Isabela e Thomas plantaram estavam crescendo profundas e fortes, prometendo sombra e frutos para gerações futuras, tempestades e crescimento. O verão de 1851 trouxe desafios que testaram não apenas a estabilidade política de Auroviax, mas também a força pessoal de Isabela e Thomas. A pequena princesa Helena, nascida no outono anterior com os olhos verdes da mãe,
e o temperamento doce do pai havia trazido alegria renovada ao palácio, mas também responsabilidades que exigiam equilíbrio delicado entre vida privada e deveres reais. A crise começou nas províncias fronteiriças, onde refugiados das revoluções europeias buscavam asilo em Auroviax. O reino próspero tornara-se destino desejado para aqueles que fugiam da instabilidade política, criando tensões sociais que ecoavam até o parlamento. Não podemos receber todos, argumentou Lord Pemberton durante uma sessão especialmente tensa. Nossos recursos têm limites. Isabela, que havia retomado suas atividades públicas com determinação renovada pela maternidade, ergueu-se para responder. Meu caro Lorde, lembro-lhe que algumas das famílias mais prósperas de Auroviax descendem de refugiados de guerras passadas. A generosidade não empobreceu nossos ancestrais, enriqueceu nossa cultura. Mas os desafios não eram apenas políticos. Thomas enfrentava suas próprias lutas, adaptando-se ao papel público enquanto tentava manter sua essência privada. As críticas sussurradas de alguns nobres sobre sua origem comum chegavam aos seus ouvidos, criando momentos de insegurança que Isabela precisava gentilmente curar. Você questiona seu valor? Ela perguntou uma noite, encontrando-o sozinho no jardim, contemplando as estrelas como fizera tantas vezes em sua casa de campo. Não meu valor como homem, ele respondeu, mas minha adequação para este papel. Às vezes me sinto como uma planta selvagem tentando crescer em jardim formal. Isabela aproximou-se, tomando-lhe as mãos entre as suas. Thomas, você transformou este jardim formal em algo vivo e verdadeiro. Sua presença não diminui a realeza, a humaniza. O momento de intimidade foi interrompido pelos passos apressados de um servo. Notícias urgentes haviam chegado. Clara, agora com 13 anos, havia organizado as crianças refugiadas em uma espécie de escola improvisada nos estábulos do palácio, ensinando-lhes português e ajudando na integração. Ela tem o coração da mãe que perdeu e a sabedoria da mãe que ganhou, Thomas comentou, orgulho brilhando em seus olhos. Isabela sorriu, percebendo como a família que construíram transcendia laços de sangue. Clara e Rose, Helena em seus braços, e o filho que crescia novamente em seu ventre, cada um contribuindo para um legado que não era apenas dinástico, mas humano. A solução para a crise dos refugiados veio através de uma iniciativa que combinava pragmatismo político com compaixão genuína. Isabela propôs um programa de integração que oferecia trabalho em projetos de infraestrutura em troca de residência permanente, criando benefícios mútuos que fortaleciam o reino. Cada pessoa que acolhemos, ela declarou em discurso que ecoou por toda a Europa, é uma semente de conhecimento, experiência e talento que enriquecerá nosso solo comum. O programa tornou-se modelo para outros reinos, estabelecendo Auroviax como pioneiro em políticas humanitárias. Cartas de felicitação chegavam de toda a Europa, reconhecendo a liderança visionária de uma rainha que governava com o coração sem esquecer a razão. Mas foi em um momento privado, quando Isabela e Thomas caminhavam pelos jardins ao entardecer, observando suas filhas brincarem com crianças refugiadas que agora chamavam Auroviax de lar, que eles compreenderam a verdadeira medida de seu sucesso. Criamos mais do que um reino próspero, Isabela murmurou, sua mão repousando no ventre onde nova vida crescia. Criamos um futuro onde diferenças são forças, não fraquezas. Thomas beijou-lhe a testa suavemente. E nossos filhos crescerão sabendo que o amor pode verdadeiramente mover montanhas, ou pelo menos transformar reinos. As estrelas de verão testemunhavam um amor que havia transcendido todas as expectativas, criando não apenas uma família, mas uma nova visão de como governar com sabedoria, compaixão e esperança inabalável no potencial humano. A grande revelação. O outono de 1852 trouxe com suas folhas douradas uma descoberta que abalaria os alicerces da história de Auroviax. Isabela, agora mãe do pequeno Eduardo, nomeado em honra ao pai que jamais conhecera, navegava pelos desafios de equilibrar maternidade de duas crianças pequenas com os crescentes deveres de uma rainha cuja influência se estendia muito além das fronteiras do reino. Foi durante a reforma da Biblioteca Real, quando antigos documentos foram removidos de arcas empoeiradas, que a verdade emergiu como raio em céu sereno.
Thomas descobriu o pergaminho enquanto supervisionava a mudança dos livros. Um documento selado que havia permanecido oculto por décadas nas profundezas dos arquivos reais. O testamento secreto do rei Eduardo III revelava uma verdade que mudaria tudo. Isabela leu o documento em silêncio absoluto, suas mãos tremendo mientras as palavras antigas ganhavam um significado devastador. Margaret não era apenas uma rainha regente cruel, era uma usurpadora completa. O verdadeiro testamento de Eduardo III estabelecia claramente que Isabela deveria assumir o trono aos 21 anos, com plenos poderes, independentemente de casamento ou tutela. Mais chocante ainda, Thomas Whitmore não era apenas um jardineiro comum. O documento revelava sua verdadeira identidade. Thomas era filho bastardo do falecido Duque de Pemberton, criado longe da corte por razões políticas, mas com direitos legítimos à nobreza. Meu Deus! Isabela sussurrou, olhando para Thomas com olhos marejados. Você é nobre por direito de nascimento. Thomas sentou-se pesadamente, o pergaminho caindo de suas mãos trêmulas. Isso muda tudo, ou nada? A pergunta ecoou pelo silêncio da biblioteca como sino distante. Durante anos eles haviam enfrentado críticas sobre a inadequação social de sua união. Agora descobriam que, tecnicamente, sempre havia sido uma união entre iguais. Mas a revelação trouxe dilemas profundos. Tornar pública a verdadeira identidade de Thomas validaria sua posição, mas também questionaria toda a narrativa de transformação social que seu reinado representava. Eles haviam se tornado símbolos de que o amor transcende classes sociais. O que aconteceria se essa transcendência fosse revelada como ilusão? Se revelarmos isso, Isabela ponderou em voz alta, nossa história perde seu poder transformador. As pessoas dirão que sempre foi apenas outro casamento entre nobres. E se não revelarmos, Thomas acrescentou, vivemos uma mentira que pode ser descoberta a qualquer momento. Eles passaram dias agonizando sobre a decisão. Clara e Rose, agora adolescentes perspicazes, perceberam a tensão, mas respeitaram o silêncio dos pais. Helena e Eduardo, ainda pequenos demais para compreender, continuaram enchendo o palácio com suas risadas inocentes. A solução veio através de uma conversa com Lord Pemberton, agora um aliado fiel, que ironicamente era tio biológico de Thomas. Quando confrontado com as evidências, o velho Lord sorriu com amargura. Sempre soube, ele confessou. Meu irmão me contou sobre o filho antes de morrer, mas Thomas foi criado como plebeu por escolha. Nossa família queria protegê-lo das intrigas da corte. Isabela percebeu então que a verdade não diminuía sua história, a enriquecia. Thomas havia escolhido permanecer jardineiro, mesmo podendo reclamar títulos. Havia escolhido o trabalho honesto sobre privilégios herdados. Revelaremos tudo, ela decidiu, mas não como justificativa para nosso casamento, como demonstração de que Thomas escolheu conscientemente abraçar a simplicidade quando poderia ter vivido na opulência. A revelação pública foi cuidadosamente orquestrada. Em cerimônia solene, Isabela apresentou os documentos ao parlamento, explicando como a descoberta apenas confirmava o que sempre souberam, que verdadeira nobreza vem das escolhas, não do nascimento. Thomas Whitmore, ela declarou diante da Assembleia reunida, poderia ter vivido como duque, mas escolheu ser jardineiro. Poderia ter buscado poder através de títulos, mas preferiu cultivá-lo através do trabalho. Esta é a medida de um homem verdadeiramente nobre. O parlamento recebeu a revelação com aprovação entusiasmada. A história de Thomas tornou-se ainda mais inspiradora. Um homem que havia renunciado a privilégios por princípios, que havia encontrado propósito na simplicidade. Naquela noite, quando a família se reuniu no jardim sob as estrelas de outono, Isabela compreendeu que algumas verdades, por mais perturbadoras que inicialmente pareçam, fortalecem ao invés de destruir. Mudou alguma coisa? Perguntou Clara sempre direta. Nada que importe realmente, Thomas respondeu erguendo Helena em seus braços. Ainda sou o mesmo homem que ama a jardinagem e prefere terra sob as unhas a anéis de ouro nos dedos. E eu ainda sou a mesma mulher que escolheu o jardineiro, Isabela acrescentou sorrindo. Apenas agora sabemos que escolhi bem de maneiras que nem imaginava. A verdade havia sido revelada, mas o amor permanecia inalterado, forte como carvalho centenário,
profundo como raízes que encontram água pura nas profundezas da terra. O jardim eterno, 15 anos haviam se passado desde aquela noite de setembro, quando Margaret anunciou um casamento de vingança que se transformaria na maior história de amor de Auroviax. O outono de 1863 pintava o reino com as mesmas cores douradas, mas agora elas simbolizavam não mudança, mas permanência, a constância de um amor que havia resistido a todas as tempestades. Isabela, aos 37 anos, irradiava a serenidade de uma mulher que encontrara seu verdadeiro propósito. Seus cabelos castanho-dourados agora carregavam fios prateados que brilhavam como diamantes ao sol, e seus olhos verdes mantinham a mesma determinação, temperada pela sabedoria da experiência. Thomas, aos 44 anos, havia se tornado não apenas consorte real respeitado, mas símbolo vivo de que integridade e simplicidade podiam coexistir com grandeza. Suas mãos, ainda calejadas pelo trabalho no jardim que nunca abandonara, haviam plantado mais do que flores, haviam cultivado um reino próspero e justo. O palácio ecoava com vozes jovens e risadas cristalinas. Clara, agora com 22 anos, havia se tornado embaixadora cultural de Auroviax, promovendo intercâmbios educacionais com universidades europeias. Rose, aos 25, dirigia os programas sociais do reino, seu coração maternal abraçando cada criança órfã como se fosse sua. Helena, com 12 anos, demonstrava a curiosidade intelectual da mãe combinada com o amor pela natureza do pai, passando horas nos jardins estudando botânica e sonhando com descobertas científicas. Eduardo, aos 11 anos, surpreendia a todos com sua facilidade para idiomas e diplomacia, já demonstrando vocação para unir povos através da comunicação. Mas a família havia crescido além dos laços de sangue e adoção. Margaret e William, gêmeos nascidos 3 anos antes, completavam o círculo familiar com suas personalidades contrastantes. Ela, determinada e organizadora como Isabela. Ele, gentil e contemplativo como Thomas. Nesta manhã dourada de outubro, toda a família se reunira nos jardins para uma tradição que criaram anos antes. O plantio anual da Rosa da Memória, uma cerimônia simples que honrava tanto o passado quanto celebrava o futuro. Isabela segurava nas mãos um pequeno roseiral, suas raízes cuidadosamente protegidas por terra escura e nutritiva. Esta rosa, ela disse, dirigindo-se às crianças reunidas ao seu redor, carrega a memória de todos aqueles que nos precederam e a esperança de todos que virão depois de nós. Thomas auxiliou-a a plantar a muda no canteiro especial, onde dezenas de outras rosas cresciam vigorosas, cada uma marcando um ano de seu reinado conjunto, cada uma simbolizando uma conquista do reino ou uma alegria familiar. Pai, Helena perguntou, observando as mãos hábeis dele acomodarem a terra ao redor das raízes, você já se arrepende de não ter reclamado seu título de duque? Thomas sorriu, limpando as mãos na terra como fizera milhares de vezes antes. Minha querida, descobri que o título mais importante que posso carregar é pai, e o trabalho mais nobre que posso fazer é ajudar coisas belas a crescerem, sejam rosas ou pessoas. Clara aproximou-se, carregando Margaret no colo. Mamãe, quando era pequena, você sonhava que sua vida seria assim? Isabela olhou ao redor, para Thomas, cujo sorriso ainda acelerava seu coração após todos esses anos, para seus filhos, cada um florescendo de maneira única, para os jardins que simbolizavam tudo o que haviam construído juntos. Sonhava com liberdade, ela respondeu honestamente. Não sabia que ela viria na forma de uma família como esta, de responsabilidades escolhidas por amor, de um reino que governa com compaixão. William, sempre o mais filosófico apesar da pouca idade, observou. Então vocês transformaram uma punição em bênção? Não, meu amor, Thomas respondeu, erguendo o menino nos braços. Descobrimos que o que parecia punição era na verdade o destino, nos guiando para onde sempre deveríamos estar. Quando o sol se pôs sobre Auroviax naquela tarde, tingindo os jardins com tons de ouro e coral, Isabela e Thomas caminharam sozinhos pelos caminhos que haviam percorrido tantas vezes. Suas mãos entrelaçadas contavam a história de 15 anos de parceria, amor e crescimento mútuo. Se pudéssemos voltar àquela noite, Isabela murmurou parando junto à fonte, onde haviam compartilhado tantas conversas importantes.
Quando Margaret anunciou nosso casamento como vingança, você mudaria alguma coisa? Thomas considerou a pergunta, observando o reflexo das estrelas na água da fonte. Talvez eu teria sido mais corajoso desde o início, ele confessou. Teria dito mais cedo que você iluminava meus dias como o sol da manhã ilumina o jardim. Isabela riu, o som melodioso ecoando pelos jardins silenciosos. E eu teria confiado mais no meu coração desde o primeiro momento. Teria reconhecido que encontrar você foi encontrar minha verdadeira casa. Eles permaneceram em silêncio por um momento, absorvendo a paz perfeita daquele instante. Ao redor deles, o reino dormia seguro sob sua proteção amorosa. Nas janelas do palácio, suas crianças sonhavam com futuros brilhantes. Nos campos distantes, famílias prósperas viviam vidas dignas sob leis justas. Criamos algo bonito, Thomas murmurou. Criamos algo eterno, Isabela corrigiu. Um amor que se tornou legado, uma família que se tornou símbolo, um jardim que continuará florescendo muito depois que nossas mãos não puderem mais cuidar dele. As estrelas de outubro testemunharam mais uma vez o amor entre uma princesa que escolheu ser rainha de coração e um jardineiro que se tornou rei de sabedoria. Eles haviam provado que algumas histórias transcendem as páginas dos livros para se tornarem lendas vivas, escritas não com tinta, mas com escolhas corajosas e amor inabalável. Sabe o que mais me emociona? Isabela sussurrou, observando as janelas iluminadas do palácio onde suas crianças dormiam tranquilas. É pensar que Clara e Rose contarão nossa história aos seus filhos, que Helena e Eduardo a levarão para qualquer lugar do mundo onde o destino os conduza, que Margaret e William crescerão sabendo que o amor verdadeiro não é conto de fadas, é realidade possível. Thomas beijou-lhe a testa com a ternura de 15 anos de manhãs compartilhadas, de tardes trabalhando lado a lado, de noites sonhando juntos com um futuro que agora era presente e radiante. E quando formos apenas memória, ele murmurou, as rosas continuarão florescendo, as crianças continuarão aprendendo, e alguém, em algum lugar, olhará para nosso exemplo e decidirá que vale a pena lutar pelo amor. O vento noturno trouxe o perfume das últimas rosas do ano, misturado ao aroma de terra preparada para o inverno e a promessa de novos brotos na primavera vindoura. Era o ciclo eterno da vida, do amor, da esperança renovada. Thomas? Sim, meu amor. Obrigada por me ensinar que felicidade não é destino, é escolha diária. Ele sorriu no escuro, suas palavras carregando todo o amor de uma vida inteira. Obrigado por me ensinar que jardins mais belos são aqueles onde plantamos não apenas flores, mas sonhos que se tornam realidade. A lua prateada iluminou seus passos de volta ao palácio, onde dormiam não apenas seus filhos, mas o futuro de Auroviax, um reino que aprendera que verdadeira realeza vem do serviço amoroso, que verdadeira nobreza nasce da humildade, e que verdadeiro poder floresce quando usado para elevar outros. Isabela apoiou a cabeça no ombro de Thomas, sentindo a solidez reconfortante de sua presença, o homem que havia transformado sua prisão em liberdade, sua solidão em plenitude, seu medo em coragem. Na manhã seguinte, quando Clara trouxe notícias de que uma jovem princesa de reino vizinho havia pedido conselho sobre um casamento arranjado e indesejado, Isabela sorriu sabendo que sua história continuaria ecoando através dos tempos, inspirando corações corajosos a escolherem o amor sobre a conveniência. Convide-a para nos visitar, ela disse à filha. Mostraremos a ela que princesas também podem escrever seus próprios destinos. E assim, o jardim plantado pelo amor de uma princesa rebelde e um jardineiro sábio continuou a florescer, suas sementes espalhadas pelos ventos da esperança para germinarem em corações que ainda ousavam sonhar com finais felizes, construídos pela coragem e pelo amor verdadeiro. O sol de outubro brilhou sobre Auroviax como bênção dourada, iluminando um reino onde contos de fadas haviam se tornado realidade através da força transformadora do amor autêntico e da determinação inabalável de dois corações que se recusaram a aceitar que a felicidade fosse impossível.